O texto diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chama 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, tem algo que está queimando dentro do meu coração desde o final do ano passado. Como eu sou um evangelista, eu saio ministrando por aí. Eu não sou um pastor de igreja, eu não cuido de uma congregação. As mensagens que Deus me dá, elas vão tomando forma à medida que, enfim, eu saio entregando. Eu me vejo como um carteiro, alguém que passa pelas fileiras do exército do Senhor, entregando a mesma carta, entendendo que Deus está trazendo alinhamento para o seu corpo. É uma graça que Deus deu para quem faz, para quem flui nesse ministério. E é incrível quando muitas vezes a gente começa a entregar uma mensagem entendendo, cara, é para um tempo como esse que Deus está falando esse tipo de coisa. Eu me lembro que no ano passado, antes de entrar em 2022, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, porque a gente sabe que esse ano de 2022, ano de eleição no Brasil, nunca foi fácil, e cada vez menos fácil. E eu não sei quantos de vocês perderam muitos amigos nas eleições passadas. Sobraram alguns na minha vida. Eu gostaria de tê-los de volta. Amém? Eu gostaria de tê-los de volta, mesmo porque o ministério de Jesus ele ainda é o da reconciliação. E eu creio que Deus ele pode estar nos preparando para um tempo surpreendente. Porque, olha, por exemplo, quando Jesus está para subir aos céus, e os discípulos perguntam: o Senhor vai restaurar o reino de Israel ainda nesse tempo? Eles estão preocupados com uma situação política, social, com algo que os envolve. E Jesus diz para eles aquela clássica: não compete a vocês saber tempos e estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Resumindo, Deus está dizendo: Deus está para fazer algo tão lindo no meio de vocês, que o que está acontecendo ao seu redor não tem a menor influência sobre aquilo que Deus está fazendo. Então se preocupa com as coisas do alto, porque nada vai parar o plano de Deus. Muito pelo contrário, Deus vai até usar essa situação para promover ainda a sua causa. Enfim, a gente sabe que esse ano não vai ser fácil. E o Senhor começa a me falar algo a respeito de tempos e estações. Em Eclesiastes, Salomão ele diz uma coisa muito linda, ele diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer guerra, há tempo de fazer paz, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. O que é errado? Errado é eu tentar sorrir no momento que é tempo de chorar e vice-versa. Você já entendeu mais ou menos a dinâmica. Existe um tema que a igreja, nos últimos anos, tem cantado, e pregado, e pregado. E a gente começa até a pensar: poxa, será que esses caras não têm outro assunto? Será que é o assunto da moda? E, cara, eu desconfio que não, porque não é nada novo. Aliás, foi a primeira coisa que Deus fez e nos convidou a fazer também, que é a respeito do lugar secreto, a respeito de um lugar de intimidade. A gente tem ouvido demais isso. E é incrível, porque assim, a gente acabamos de viver 2 anos, onde existia uma mensagem: fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E, cara, se você tem ouvidos para ouvir, você talvez perceba que Deus esteja falando: é tempo de edificar a sua casa, é tempo de dar atenção para o lado de dentro, é tempo de você ser responsável pela sua vida de oração, responsável por adoração na tua casa, responsável pela sua leitura bíblica. Ou seja, engraçado, porque isso vem depois de um descende, quando todo mundo diz que vai, e aí Deus fala: não vai ninguém, vai ficar todo mundo. E aí você fala: será que foi uma pegadinha? Não, cara.
é a respeito de a gente entender que ninguém... Chamado é vem, não é vai. Vai é envio, chamado é vem. Então não tem como você ir sem antes você vir. Deus ele nos permitiu entrar em contato com a necessidade que a gente tem desse lugar secreto. E quando a gente fala de lugar secreto, a gente está falando de um lugar que ele dá uma conotação de ser exclusivo, ou seja, não tem ninguém nesse lugar, tem você e Deus nesse lugar, e eu concordo com isso. Meu lugar secreto, minha vida de intimidade, cara, isso é meu. Não adianta eu querer filmar a intimidade e colocar no YouTube, porque ela vira pornografia. Amém? Então, assim, é um ambiente seu, é um ambiente que você se entrega, se derrama na presença de Deus. É você e Deus ali naquele lugar. Mas eu começo a perceber algumas coisas que começam a fazer sentido para mim. Por exemplo, eu sou evangelista, como eu falei para vocês. A gente recebeu o evangelho de culturas diferentes da nossa. Europeus, americanos, em sua maioria, foram aqueles que evangelizaram a nossa nação. E nada contra, mas a cultura desses povos, muitas vezes, nos ensinou a chegar num lugar... Boa noite, meu nome é tal e eu tenho aqui alguma coisa que você precisa. Você não vai ser o mesmo depois que você experimentar. Ele é tudo o que você sempre quis, ele é tudo o que você sempre sonhou. O seu nome é Jesus, ele vai mudar a sua vida e Jesus é bom. Eu estou falando um monte de verdade, é isso tudo mesmo e muito mais. Só que eu chego no final, eu tenho 40 minutos para te apresentar Jesus e no final eu quero saber quem quer esse Jesus que eu acabei de falar. Levanta a mão, aí um levanta uma, levanta outra, eu vou fazendo conta, foi 2, foi 3, foi 4, foi 10. E a gente, sai como se tivesse fechado um negócio, quando na nossa cultura as coisas funcionam diferente. Nós somos um povo que é a respeito de relacionamento. A gente é um povo que abraça. A gente é um povo que vai na casa uns dos outros. E talvez, caras, talvez, a gente precise entrar num tempo de aprender que evangelismo, talvez, na nossa cultura, ele seja a respeito de relacionamento e talvez ele leve tempo. Talvez você leve 5 anos para evangelizar uma pessoa. 10 anos para evangelizar uma pessoa. Deixa ela te ler. Deixa ela entrar na tua casa, deixa ela te conhecer. Deixa ela um dia olhar para você e falar, cara, eu quero o seu Deus. Sabe, isso aconteceu na Bíblia. O livro de Ruth, ele poderia muito bem, se fosse eu que fosse dar um título para esse livro, seria o livro de Noemi. Porque esse livro começa a respeito de Noemi, essa israelita que tinha um marido e 2 filhos e vai para a terra de Moabe porque tinha fome em Israel. Lá, seus filhos se casam com moças moabitas. E, cara, eu não sei se você é familiar com o contexto histórico, mas moça moabita não é um bom nome. Aliás, a gente carece de palavrões gospel quando a gente se converte, a gente não sei mais como xingar os outros. Então, moça moabita é um bom nome para você. Enfim. Eles se casam com moças moabitas e... Eu assisti um filme de judeu muito engraçado, era um filme de comédia assim, de judeus e a mãe do rapaz estava falando, meu filho está andando com aquela moabita. Enfim, eu sei que os filhos dessa mulher e o seu marido morrem naquela terra e ela decide voltar para Israel porque Deus visitou a terra com pão. E ela está falando para suas noras, vocês voltem para o seu povo e para os deuses de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra. Deus pesou a mão sobre mim. Resumindo uma longa história, aquelas moças choram, uma delas vai embora, e a tal da Ruth se apega a Noemi e diz, de maneira alguma eu vou te deixar. Onde você foi, eu irei. Onde você morrer, eu morro junto. Porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Sabe, a gente está falando de uma moça, de uma cultura completamente diferente, olhando para uma senhora, e o jeito dela viver fez essa moça escolher, eu quero o seu povo para o meu povo, eu quero o seu Deus para a minha vida. Sabe, da gente deixar as pessoas lerem quem a gente é e a gente simplesmente expandir esse lugar no Espírito onde a gente entrou. Repete comigo, lugares celestiais. Cada um de nós está num lugar celestial. Amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu amo esses detalhes, do plural disso. Amém? Alguém que acabou de nascer em Cristo está num lugar no Espírito. Alguém que já anda com Cristo há um tempo está em outro lugar no Espírito. A cada experiência que você tem, a cada coisa nova que você aprende, a cada novo encontro, é como se Deus fosse te movendo nesses lugares celestiais. E nós estamos todos ao redor da sua presença, como estrelas, presos nessa gravidade, girando ao entorno dele, encontrando gente que está no mesmo lugar. Cara, é incrível como a gente começa às vezes a ter experiência com Deus, coisas que Deus está falando com a gente, e aí Deus conecta a gente com gente que está ouvindo a mesma coisa. Você fala, cara, eu não estava doido
Parece que você entrou numa sala que tem novos amigos e Deus vai te apresentando para os amigos dele que estão naquele lugar que você acabou de entrar. Cara, isso existe, isso é real. Amém? Então eu preciso entender que quando eu entrego Jesus para alguém, como um evangelista, por exemplo, eu estou muito mais do que simplesmente compartilhando uma informação. Eu estou compartilhando o lugar onde eu entrei em Deus. Por isso é tão importante isso daqui que está acontecendo. Amém? Eu tenho um amigo meu, um pastor daqui do Ceará que mora nos Estados Unidos, pastor Rafael Conrado, e ele diz uma coisa muito linda, ele fala, Deus não ouve sua adoração, Ele cheira a sua adoração. Porque as nossas orações sobem como incenso suave à presença de Deus. Então Deus experimenta o meu cheiro. Cara, Deus conhece o meu perfume, amém? E Deus conhece o seu perfume. Agora você tem ideia do que sobe a Deus quando a gente mistura o nosso perfume? Sobe algo que nunca subiu antes, amém? Então, ambientes como esse, nada mais são do que o compartilhar desses lugares. Cara, nós chegamos cada um de um lugar em Cristo e de repente nós estamos juntos no mesmo ambiente, adorando o mesmo Deus. Cara, isso não pode ser qualquer coisa. Amém? Esse compartilhar é muito mais do que simplesmente testemunhar a mesma coisa, mas é de você entrar num lugar diferente onde você nunca entrou e levar pessoas ao lugar onde você está também. E entender que a cada experiência, todos nós vamos subindo, como que subindo de nível, subindo de dimensão. Porque uma experiência compartilhada, ela segue a mesma dinâmica de tudo no reino dos céus. O que você compartilha aumenta em você. O pão que você compartilha multiplica. Amém? Os pães e peixes eram poucos para poucas pessoas, mas alimentaram milhares de pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Porque no reino dos céus é assim, o que você compartilha vai sempre aumentar. E assim são as nossas experiências com Deus. Para você não achar que eu estou falando de uma grande uma viagem, tem pelo menos uns 2 textos que eu quero usar aqui para te mostrar o quão real é isso. O primeiro deles é um que eu falo quase toda a pregação que eu já fiz na minha vida, que é quando Jesus encontra Filipe. E o texto, ele não dá muito detalhe do encontro de Filipe com Jesus. Só fala que Jesus encontrou Filipe e Filipe era da cidade tal. Pronto, esse foi um encontro de Filipe com Cristo. Amém? Só que Filipe vai imediatamente ao seu amigo chamado Natanael e diz para ele, Natanael, encontramos aqueles de quem escreveram Moisés e os profetas. É Jesus de Nazaré, filho do José. Ou seja, a informação que Filipe tem para falar para Natanael não é lá essas coisas. Ok, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. É de Nazaré e é filho do Zé. Então, assim, cara, não é muito atraente isso que Filipe está simplesmente entregando, essa informação. Nessa hora, Natanael diz para Filipe, por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? É nessa hora em que Filipe percebe que a única coisa que funciona não é o simplesmente compartilhar uma informação, é o compartilhar uma experiência. Então Filipe vira para Natanael e diz, vem e vê. Ou seja, Filipe pega Natanael e leva ele para o lugar da experiência dele, aonde ele encontrou Jesus. E sabe o quê? Jesus está no lugar onde ele te encontrou. Amém? Jesus leva Filipe para a experiência que ele teve. Filipe leva Natanael para a experiência que ele teve com Cristo. E quando ele chega lá, Jesus está lá mesmo. O incrível é que agora a coisa muda de figura, porque agora é a experiência de Natanael e não mais a de Filipe. Agora Natanael chega diante de Jesus e Jesus já diz direto para ele, eis aí um israelita em quem não há engano. Cara, ele joga Natanael lá para cima. E Natanael diz, de onde tu me conheces? Aí Jesus compartilha, antes que Filipe te chamasse, eu já estava te vendo quando tu estava debaixo da figueira. Isso é muito lindo porque quando a gente está aprendendo a ouvir a voz de Deus, cara, as coisas que Deus fala para a gente soam como uma boa ideia. Já percebeu isso? Cara, você está orando e de repente Deus falou um negócio com você, mas você ainda não sabe que é Deus falando contigo. Você só fala, cara, tive uma baita de uma ideia. Aí Deus deve estar olhando para você e falando, você teve uma ideia mesmo? Leva um certo tempo para a gente aprender que as grandes ideias que mudam vidas, história, destino, e estão na presença de Deus, nada mais são do que Deus te falando o que fazer. Quando Filipe pensou em ir até Natanael, não era uma boa ideia de Filipe, era Jesus colocando dentro dele uma pessoa
com quem ele queria que essa experiência fosse compartilhada. Eu já tinha te visto quando Felipe te chamou. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Nessa hora, olha o que Natanael faz. Ele se prostra, adora Jesus e, cara, pensa nisso. O que ele diz para Jesus, Pedro foi falar anos à frente, pela revelação do próprio Deus. Ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mano, olha o que Natanael está liberando de cara, no primeiro encontro. Está matando a charada. Não falou que ele era um profeta, não, falou, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus olha para ele e fala, só porque eu falei da figueira, tu já diz isso tudo? Por isso coisas maiores do que essas ainda verás. E vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu te pergunto uma coisa, essa experiência de Natanael foi maior ou não foi que a de Filipe? Uou! Mas tudo começou com uma experiência compartilhada. Quando eu levo alguém à experiência que eu tive, não só essa pessoa vai ter uma experiência ainda maior do que a minha, como a minha experiência se torna dela também, e todos vamos para outro lugar no Espírito. Amém?